Olá, bem-vindo de volta, você, meu caro amigo, fã do futuro sombrio que nos aguarda no milênio de 40.000. Hoje, caso você perceba que eu tô tentando falar um pouquinho mais baixo, é porque o pequeno Rogaldorn tá dormindo e a gente não quer deixar nenhum Imperial Fist irritado. E meus amigos, vamos hoje falar de um personagem muito antecipado. Os dois fãs dos Iron Hands estavam pedindo muito para que o Ferros Manos fosse trazido. Um personagem incrivelmente importante para não consigo. Eu tenho que falar antes de começar que o Ferros Manos foi um que eu deixei por último, porque apesar do modelo dele e as características, tentar fazer de tudo para tentar parecer mais legal que ele realmente é, o Ferros Manos só tem duas funções na lore do futuro e uma delas é morrer que nem um idiota. Então, lamento você que, nossa, Ferros Manos podia ser mais. Não é só não é. E além de servir como um antagonista que vai morrer para um dos traidores, ele também serve como um romance meio esquisito com um dos seus irmãos, o Fulgrim, e para que aquele pessoal que desenha arte yokai ali fica feliz, né? Porque tem sempre alguém que desenha arte yokai. E então... meus amigos, não dá, eu não consigo levar esse cara a sério, meu, não vai, ele serve pra morrer, pra ter um romance homo, não dá. Eu sei que os fãs do Iron Hands querem que ele seja tipo, nosso, fodão, idolatrão, e o pessoal da Games Workshop tenta fazer a história dele tipo com mais profundidade, todo um esquema, mas não consigo, não dá, minha quinta série é muito forte, e de vez em quando aqui no episódio de hoje vai ter que ter uma piadinha relacionada ao Ferros Manos, porque não vai, tá? Então não perca a cabeça, você que é fã do Ferros Manos, piscadinha, e eu vou contar a história aqui, você que não se interessa muito pelo Ferros Manos que nem eu, pelo menos na história dele, tem algumas pistas em inglês, eles chamam de foreshadowing, que seria premonição, acho que uma tradução mais correta, e um pouco desse foreshadowing pode dar uma pista dos Primarcas que vão voltar. Então, fiquem ligados aqui que talvez a Games Workshop plantou a sementinha do retorno de alguns Primarcas. Vamos começar então para chegar nesse ponto tão antecipado. Primeiro, na história dos Primarcas, você já sabe, você já está aqui no canal, já deve ter visto os outros antes, né? Tem que ver na sequência, senão não faz sentido. Muito bem, o Ferros Manos foi, assim como seus irmãos, espalhado pela galáxia e caiu no mundo de Medusa, na época conhecido como Medusa 4. O mundo de Medusa era o quê? Era um mundo selvagem sim, mas também um mundo terrível, onde a população humana acabou evoluindo. E eles evoluíram para uma sociedade de Tecno-Barbarians, bárbaros de tecnologia, que possuíam algumas máquinas essenciais para a vida no planeta, porque o planeta, como eu vou te explicar o quão ferrado é a vida nesse lugar, ele era um planeta próximo do Olho do Terror, e nessa região, ele fica nos segmentos obscuros, nessa região houve uma grande luta, e os resíduos, os restos mortais, o lixo espacial dessa luta continua ao redor da órbita do planeta. Então, ao redor de Medusa existem estações espaciais, grandes naves, máquinas destruídas de uma luta muito tempo atrás, já esquecida.
E as pessoas que vivem em Medusa hoje, no caso, hoje não, né? Na época que o Ferros Manos chegou lá, são descendentes de sobreviventes da antiga Federação Humana que ficou isolado ali tipo por 20, 30, 40 mil anos nesse planeta. E além dos descendentes desses perdidos dos primeiros exploradores que ficaram aqui, também várias expedições dos mecânicos de Marte vieram para o planeta e acabaram ficando ilhadas e não conseguindo mais voltar depois da Era dos Conflitos, porque os mecânicos mandaram expedições para vários locais. Era muito perigoso viajar e algumas acabaram tendo que ficar aqui para sempre. E a população do planeta virou meio que grupos diferentes de sobreviventes, tribos praticamente, que lutavam pelos escassos recursos necessários para sobreviver, utilizando máquinas para aquecer, máquinas para filtrar ar, máquinas para fazer comida e uma espécie rudimentar, bem semelhante ao culto mecânico, na verdade, também existia no planeta. Então, é um povo bárbaro, agressivo, violento, por necessidade, e apenas os mais resistentes e fortes sobreviviam aqui, porque se tu era fraco, tu iria ser roubado e perder o que tu tinha para manter um clã forte vivo. Então, isso gerou humanos muito fortes e resistentes, e isso é importante para depois, quando vier os Astartes, ter um bom semente genética, não é bem uma base genética, isso para poder implantar a semente genética depois, um mundo ideal para criar guerreiros violentos e agressivos com uma sementinha do culto mecânico embutida na sociedade. E quanto ao Ferros Manos, já que é a história dele, meus amigos, Ferros Manos, assim como os outros, caiu na sua cápsula gestacional no planeta de Medusa, e ele caiu em cima de uma montanha chamada Karashi pelos locais. Karashi era um pico gelado, era uma montanha assim com neve permanente em cima. E como funciona a história de Ferros Manos? A história de todos os primarcas tem um pinguinho de mitologia e lenda, e no caso dele é pura mitologia e lenda. Por quê? Porque ninguém se importou de fazer uma história de verdade? Sim, também tem isso, mas também pelo fato de que nesse planeta é costume manter histórias e a tradição oral de um Iron Father para outro. Depois eu vou explicar o que é isso, mas em si, caindo ali no planeta, dizem pelas lendas locais que a montanha derreteu, quebrou a neve. Quando ele chegou, o planeta teve várias erupções, teve terremotos. Uau, nossa, tipo a chegada do profeta que iria trazer tipo a mudança e o fim. Todos os primarcas têm, como eu disse, esse pingo de mitologia em cima deles, porque eles não são uma coisa natural, né? Nem um pouquinho. Então, quando o ser humano vê alguém com essa capacidade, geralmente a gente vai mais pro mitológico. Tudo bem, ele caiu no planeta e por vários anos ele sobreviveu sozinho, isolado naquele ambiente hostil, com pouquíssima comida, água ou recursos, vendo a população humana de longe. Ele viu os Techno-Barbarians buscando e procurando tecnologia, e ele começou a fazer o mesmo, e de algum jeito ele conseguia entender e reproduzir e fazer funcionar a tecnologia daquele planeta. Então, ele começou a produzir armas e coisas para sobreviver, e depois de vários anos, ele se juntou às populações locais, e levou, claro, um bom tempo a isso acontecer, e
como a história dele não é bem definida exatamente passo a passo, o que a gente tem de dados é que ele observou a população humana e ele observou, porque os Primarchs são muito inteligentes, que eles valorizavam força e resistência. Então, quando ele quis se unir à população humana, ele fez uma prova de força e resistência. O que foi isso? Ele buscou numa câmera muito isolada, um local de lenda que os locais diziam que era perigoso, amaldiçoado e cheio de misticismo em cima. Ele foi lá, abriu a porta para ver o que tinha dentro e ali ele acordou uma serpente de metal, toda prateada, uma criatura mecânica. Essa criatura se chamava pelos locais Acernoth. Essa serpente prateada era uma máquina agressiva, violenta e indestrutível. Toda vez que alguém a machucava ou tentava ferir a criatura, o metal da criatura regenerava. Assim como tu cicatriza um corte, a criatura cicatrizava o dano. Era impossível destruí-la por meios convencionais. E no caso, tem algumas lendas do que aconteceu nessa época, mas aparentemente ele não conseguiu destruir a criatura e ela fugiu e causou devastação, e ele jurou que ia perseguir e destruir esse negócio e ele foi atrás. Ele não conseguia, por mais que ele causasse dano, matar a criatura, mas a criatura também não conseguia matar ele porque ele simplesmente desviava dos golpes. E então ele teve uma ideia. Utilizando a sua raiva e força extremamente descomunal, ele pegou a criatura e jogou ela num rio de magma. No caso, para evitar que a criatura fugisse e sobrevivesse, ele segurou a criatura com as próprias mãos embaixo da lava derretida. Não pode ser. Sim, ele segurou a criatura. E conforme o metal da criatura derretia na lava, parte dele começou a subir pelas suas mãos e braços, causando uma dor incrível, mas ele não soltou. E depois que a criatura foi totalmente derretida, ele tirou a mão ali da lava para ver que aquela pele prateada da criatura agora fazia parte de seu corpo, do braço até praticamente ali a parte do bíceps e do ombro. Ele começou a sentir uma dor horrível e aquela necrodermis, que é o nome dessa pele metálica que ele teve, fundiu com o seu corpo. E com seus novos braços metálicos, onde aquela necrodermis parava, ficara uma cicatriz terrível. Mesmo assim, graças a seu metabolismo incrivelmente resistente, a necroderme e a sua pele se fundiu e ele conseguiu utilizar aquele metal regenerativo para sua, no caso, como eu vou te explicar? Para sua principal função, que é o que ele fazia antes, que era criar coisas. Como assim? Utilizando suas mãos metálicas, ele conseguia moldar, esculpir qualquer coisa e fazer materiais sem utilizar ferramentas, porque a ferramenta dele eram suas mãos metálicas. Agora, ele começou a criar cada vez coisas mais incríveis e o povo local, vendo ele destruir uma criatura indestrutível, imediatamente reconheceu a sua autoridade como a pessoa mais forte e absurdamente resistente do planeta. Sendo que os bárbaros valorizavam isso muito, ele ganhou vários títulos e respeito ali, e a um, as tribos ou se renderam perante a sua lenda, ou reconheceram ele na marra quando ele esmagou seu campeão com as mãos. Então o Ferros Manos meio que
unificou o planeta, que não era extremamente populoso, né? Porque não tem tanta gente que vive nesse inferno desolado de tipo destruição e nada. É praticamente uma terra barrenta, assim, cheia de ruínas e máquinas destruídas e um monte de cofre subterrâneo com tecnologia perdida, com ciborgues, robôs assassinos e um monte de coisa. O planeta é horrível de viver. Mas agora eles tinham um líder e, um a um, eles foram explorando, limpando as catacumbas e os locais esquecidos do planeta. Ele enfrentou incontáveis ciborgues e robôs e máquinas esquisitas de uma era esquecida. E ele achou STCs e recursos perdidos, melhorando a tecnologia daqueles Techno-Barbarians que evoluíram muito enquanto ele estava no comando. Então ele virou um rei do planeta? Não, ele virou um senhor de guerra, um warlord. Ele não quis unir a população e guiar eles para um mundo mais fácil e viver bem. Ele simplesmente fazia aquilo para que eles fossem submetidos a ele, mas ele não fazia nada em troca. Ele era tipo um líder que não governava. Ele distribuía tecnologia e ele fez um negócio ali pra unir todo mundo, sim, mas eles não eram tipo obrigado a seguir ele em tudo que ele fazia. Tu simplesmente, ele meio que deixou o pessoal autônomo e ele simplesmente comandava os grupos maiores de guerreiros e exploradores das catacumbas subterrâneas. Ele em si não foi um líder benigno igual outros, ele não foi um líder diplomático igual outros, ele era um guerreiro e um ferreiro, e ele iria forjar coisas incríveis e iria usar elas para esmagar os seus inimigos. Era isso que ele gostava, era isso que era natural para ele. E assim, Ferros Manos o fez, até que um belo dia chegou um outro homem nesse planeta, também valentão. Ele então sentiu imediatamente que era alguém poderosíssimo e eles fizeram um duelo e ele invocou... Não, peraí, é outro duelo. Nesse duelo a gente não tem, infelizmente, informações quase que nenhuma, mas pela lenda do planeta, montanhas foram levantadas, destruição em grande quantidade, e o Ferros Manos reconheceu que esse cara era seu igual e digno de obediência. Então ele aceitou o imperador da humanidade como seu líder. Porque o imperador chegou do nada dizendo que ele era o líder, o imperador, e ele tinha que obedecer ele porque ele era o pai dele. Eu sou seu pai. Ferros Manos falou: não, parte pra porrada se tu é mesmo. Que é uma coisa bonita de ver, uma mensagem linda aqui, fraternal. Então o imperador derrubando seu filho na porrada, ele percebeu o papai, aí sim, aí todo mundo pode ser feliz. Isso aí que é uma relação pai e filho muito bonita. Tiro muita inspiração do Big E pra ser um bom pai. E no caso, agora que os dois estavam juntos, ele entrou então para a 10ª Legião como seu comandante, que é o que ele nasceu para fazer. E no caso, a 10ª Legião, os Iron Hands. Espero que o nome tenha vindo do Ferros Manos, senão ia ser tipo muita premonição, né? Mas no caso, os Iron... É porque não tem muita explicação, mas provavelmente sim, eles receberam esse nome graças ao Ferros Manos, mão de ferro, Iron Hands. Então, e também porque, né, a mão dele é de ferro, então, né. Tô falando, cara, eu não gosto muito, eu acho muito babaca o nome. Tá, tudo bem, vamos segurar a minha opinião pessoal sobre Ferros Manos. Mas no caso, agora, os Iron Hands finalmente tinham o seu líder e eles começaram a se adaptar conforme alguns fatores da cultura local de Medusa, até porque eles começaram a usar as crianças de Medusa, dessa população humana extremamente resistente através da seleção natural, para sobreviver em condições hostis, como seus novos recrutas. Tá, mas tu não falou que tinha pouca gente em Medusa? Sim, tinha pouquíssima gente em Medusa comparado a outros mundos humanos. E como é que isso ia ser sustentável então?
Eles trouxeram crianças de outros mundos. Todos os mundos que eram conquistados pelos Iron Hands tinham que pagar uma taxa, e essa taxa eram de crianças para possivelmente se transformar em Astartes. Assim, eles treinavam os melhores e os mais fracos morriam no treinamento. Ah, meu Deus, que cruel. Sim, tá. Isso por 40 mil é praticamente nada. E porque tu quer um soldado de elite, qualquer coisa menos que o melhor é fraco. E o que é fraco não tem chance no milênio de 40 mil. Assim, meus amigos, eles treinaram então vários e vários humanos, e eles traziam essas crianças de outros planetas conquistados para cá, porque se eles sobrevivessem em Medusa, eles sobreviveriam em qualquer lugar. E aí eles treinavam ali, e eventualmente os melhores virariam novos Iron Hands. E durante o tempo que o Ferros Manos governou Medusa, ele colocou nas populações, nos clãs e nas tribos bárbaras, Iron Fathers. Que eram esses Iron Fathers? Antes até de o Imperador chegar, eles eram seus agentes, meio que emissários do Ferros Manos, que serviam como espiões e guias para as populações locais, para meio que dar uma ordem, uma coisa assim que ele mandava, tipo uma coisa indireta, ou para juntar as tribos, ou para fazer um cessar-fogo, ou qualquer coisa do tipo. Então, esses Iron Fathers também foram adicionados à legião, e várias coisinhas da cultura local também começaram a ser adicionadas. Aquela espécie de culto mecânico rudimentar foi bem infundido na legião, e o próprio Ferros Manos falou e estava preocupado que os seus filhos estavam abandonando a sua humanidade e aceitando uma ascensão em máquina que ele não queria. Ele até falou que quando a guerra acabasse, ele iria tirar as suas mãos, nem que isso fizesse ele perder os braços, porque isso não era natural, isso não era ser humano, e ele se recusava a dar esse exemplo para os seus filhos. Ele iria usar isso como ferramenta enquanto eles precisassem, mas depois ele iria tentar tirar essa necroderme do seu braço, porque ele não queria que os seus filhos seguissem esse caminho de abandonar o que é ser um ser humano e virar mais uma máquina fria. Isso não. Ele usava o culto mecânico e essa crença dos bárbaros meio que para guiar e controlar, porque imagina só, vem um líder do nada e diz que a tua religião é uma mentira, tu tá errado, tu não vai aceitar esse líder. Então ele era um cara inteligente, ele usava isso aí, mas ele no fundo era contrário a isso, e no caso não vai vir muito à tona, porque né, não vai dar tempo dele tirar o braço, ou que ele vai tirar outra coisa antes, mas eu não consigo, cara, Ferros Manos é muito ridículo. Tudo bem. Ele então é contrário ao culto mecânicos, mas por enquanto durante a cruzada ele iria ficar quietinho, porque era uma ferramenta realmente muito eficiente, e esses melhoramentos mecânicos que os seus Astartes utilizavam também eram, portanto era tolerável por agora, mas isso deveria mudar. Será que vai dar tempo de mudar? Ou não? Será que ele vai conseguir deixar a mensagem? Veremos. E durante a cruzada, ele e os seus filhos melhorados mecanicamente eram incrivelmente eficientes. O Reboot Guilliman falou que se eles estão sob seu comando, lutando junto com os Ultramarines, eles não perderiam nenhuma batalha. Por quê? Porque eles também são frios, calculistas, metódicos, resistentes. Então eles são muito bons para qualquer situação de combate, além de que eles são praticamente um mecânico. Então qualquer veículo pesado, robô de batalha ou máquina pesada que dê um problema, eles reparam na hora. Super eficiente, uma companhia de assalto e suporte ao mesmo tempo. Então
eles eram muito utilizados em diversas campanhas com eficiência mortal. A 10ª Legião, os Iron Hands e o Ferros Manos no seu comando mostraram um caminho de sangue e devastação para qualquer um que não aceitasse o Império no seu coração. E eu tenho que falar também, né, porque Primarca é uma novela. Nós temos que falar das relações entre ele e outros Primarcas, né? A gente tem que falar. E não existe falar de Ferros Manos sem relação dele com outro Primarca bem específico. Você já deve conhecer, você já deve saber o que eu tô falando. Um dia, enquanto ele estava trabalhando nas Forjas da Terra, porque o Imperador levou o pessoal pra Terra para se conhecer e ter tipo um entrosamento, ele estava ali trabalhando sozinho no subsolo, bem feliz, quando ele sentiu uma presença. Ele sentiu que estava vindo um olhar predatório sobre o seu corpo suado ali do calor da forja. Ele viu Fulgrim, elegantíssimo, elegantérrimo, elegante como só ele é, chegou e falou: vejo que você é um ferreiro. Me disseram que você tem 3 membros de aço. E Ferros Manos falou: não, eu só tenho minhas mãos. E aí Fulgrim falou: e esse duro aqui? Deu uma apertadinha. E o Ferros Manos falou: eu não consigo, não vai. A minha 5ª série é tão forte que eu fiz 2 vezes. Bem, meus amigos. Tá, vamos lá. Foco no que importa. Então, agora que eles estavam ali na forja, os dois juntinhos naquele calor, seus corpos másculos e suados, eles lançaram um ao outro um desafio de fazer a arma perfeita. Nesse caso, os dois trocando olhares, cada um fez uma arma. O Ferros Manos, um cara grosseiro e agressivo, fez uma fina e delicada espada de energia. Essa espada de energia ele fez pensando no seu coleguinha, a Fireblade, a espada de fogo. Ele entregou ao Fulgrim. E o Fulgrim, um homem delicado, como só vendo, para não dizer outras coisas, e criou um martelo extremamente resistente, forte e destrutivo, chamado Forgebreaker. E nenhum dos dois, o Fulgrim não usa martelo e o Ferros Manos não usa espadinha, mas eles trocaram as armas então. E o Ferros Manos falou: você ganhou, esse martelo é incrível. E o Fulgrim falou: não, você ganhou, essa espada é fenomenal, me dá até um calorzinho do foguinho dela. E aí os dois se abraçaram ali, e nesse momento criou-se uma linda amizade, uma coisa maravilhosa, completamente platônico, onde os dois viraram best friends forever, apenas amigo, para. Mas no caso, depois desse momento, Fulgrim e Ferros Manos viraram muito brother, era uma coisa na brotheragem ali, e agora eles coordenavam e trabalhavam juntos sempre que possível. E durante uma dessas discussões filosóficas deles, o Fulgrim estava comentando sobre umas decorações e o Ferros Manos falou desculpa, eu vou citar diretamente como Ferros Manos falou. Fulgrim falou: observem essas estátuas, que coisa maravilhosa. E o Ferros Manos então falou que, traduzindo para uma linguagem compreensível, quer dizer: decorações são inúteis, eu prefiro um negócio todo reto e grosseiro. E o Fulgrim falou: eu gosto de grosseiro. Não foi isso que ele falou. Ele falou: ai, como você é grosso, seu Gorgon. E Gorgon, no caso,
quer dizer, Medusa é a mesma coisa. Então, né, por isso que eu também não gosto da história do Ferros Manos, porque tipo, os nomezinhos tudo se bate e acho meio, né, sem noção. Mas no caso, Gorgon, das lendas antigas, uma criatura que quando olhava pro inimigo, o inimigo virava pedra. Ele achou aquilo legal, porque ele achou que ele ia botar medo no inimigo, ele ia virar pedra. E também porque foi o Fugrinzinho do coração que botou o apelido nele. Então ele aceitou esse apelido. A legião dele simplesmente começou a chamar de Gorgonzinho. Mas o pessoal ria das costas dele, com certeza. Mas agora o apelido dele era o Gorgon. Ele achava que era pra botar medo nos inimigos e com certeza eles diziam que era isso. Mas na vida real todo mundo sabe que o Gorgonzinho do Fugrinho... muito grosso esse aí. Muito grosso mesmo. Tá. Ok, vamos deixar isso de lado, chega, que eu não quero ser desmonetizado. O Ferros Manos também, vamos falar de coisas mais YouTube friendly. Vamos falar sobre morte, devastação e extermínio de populações inteiras. Vamos conversar aqui sobre quando o Ferros Manos, junto com outras duas legiões, foram incumbidos de uma missão para destruir um grupo de Eldari dos Craft Worlds que vivia com uma população humana junto no planeta. Essa população humana tinha sido libertada da escravidão dos Dark Eldar, porque a única coisa que os elfos espaciais odeiam mais do que todo mundo são outros elfos espaciais. Então eles libertaram essa população humana, e uma população humana que estava junto com a alienígena tinha que ser obviamente ou eliminada ou escravizada, e eles se recusaram a se entregar. Então o Ferros Manos e os outros mostraram a eles a verdade imperial, com fogo e artilharia pesada e com bolters na cara. Eles começaram a invadir e por algum motivo, sei lá porquê, um Farseer, aqueles maguinhos dos Eldar, meio que viu o futuro e tentou mandar uma mensagem pro Ferros Manos. Os outros Eldari falaram pra ele: não tenta falar com esse cara, ele não vai te escutar. Mas o Ferros Manos, ele pensou que poderia ser a chave para mudar o futuro. E o Farseer então fez uma prisão mental. Como assim? Os soldados humanos que estavam lutando ali começaram a ter umas visões e ver o inimigo em todos os lugares. Eles começaram a atirar um no outro. Então os soldados da Solar Auxilia foram exterminados internamente por causa dessas magias loucas. E os próprios soldados dos Iron Hands começaram a ficar tudo confuso e não enxergar onde é que eles estavam, quem era inimigo e quem não era. E o próprio Ferros Manos, apesar da sua imensa resistência a shenanigans mentais, começou a ter uma alucinação e ele se viu embaixo de uma caverna. Olhando para cima da caverna, ele viu como se fosse uma cúpula rachada e ele acordou nessa caverna. Ele imaginou: tá, será que teve uma explosão e eu fiquei embaixo do subterrâneo? Ele estava tentando entender o que estava acontecendo e fazer uma coisa lógica, mas ele estava na real, ele estava sofrendo um ataque telepático de um Farseer que estava tentando mostrar para ele uma premonição do futuro. Você que não tem interesse na história do Ferros Manos e só tá aqui pelo esse negócio, fica de olho agora, porque essa parte fica legal. Nessa premonição do futuro, ele levanta ali naquela caverna e ele vê aquela cobra prateada que ele enfrentou, e a cobra prateada foge. E ele, não, só que falta, eu vou matar esse bicho de novo, custe o que custar. E ele começou a seguir esse bicho mais a fundo naquela catacumba. Lá, ele começou a ter várias visões. Uma delas, ele viu uma imagem de duas gigantescas
águias, mas elas estavam doentes, quase como, parecia, ao invés de uma águia, parecia ser um urubu, assim, uma ave de carniceira, todas assim com as penas caindo, as penas douradas no chão. É tipo uma coisa que já foi gloriosa, agora muito, muito fraca. E uma das águias fugiu e a outra continuou num caminho escuro. Ele viu aquilo ali. É meio que uma premonição, talvez, do Império, os caminhos que o Império pode ter de ou elevar ou de ser destruído. Ele continuou seguindo ali por aquele caminho escuro para ver o que estava acontecendo. Aí ele começou a ver várias estátuas que ele contou, um total de 20. E as estátuas representam os primarcas. Uma delas ele reconheceu facilmente como ele, porque as estátuas usavam no rosto uma máscara que escondia a sua verdadeira essência. Ele imaginou, será que essa máscara está escondendo ou me dando uma pista de quem elas são? Ele pensou que as duas coisas eram verdadeiras. E ele viu uma máscara de Medusa. Aí ele falou, Medusa é o Gorgon, Gorgon sou eu. Então ele tentou chegar naquela estátua, ele não conseguia, era uma ilusão, ele percebeu que era uma ilusão, mas ele decidiu continuar no caminho. Ele viu diferentes estátuas, ele viu, e todas elas estavam fazendo o símbolozinho da Aquila Imperial no peito. Ele viu a estátua de um morcego, assim, uma coisa na sombra, e essa estátua do morcego estava desfigurando o rosto da pessoa. É que o morcego, no caso, é a máscara que a pessoa usava. E essa estátua que desconfigurava o rosto, ele teve uma coisa ruim, como se tivesse perdido a humanidade. É um negocinho All Night Hunter ali, o nosso Conradinho. Mas ele vai vendo todas elas. Ele vê uma que tipo tem um cara que é um cachorro, assim, que é um cachorrinho. Provavelmente é o Logar Aurelion, tipo, obediente e segue os deuses do caos. Eu também senti uma coisa ruim naquilo ali. E aí ele continuou andando e ele viu, agora sim, é aqui que tá o que eu acho que é uma premonição para a questão dos primarcas que vão voltar. Ele viu uma estátua de um homem com uma coroa de lírio, ou seja, aquelas coroazinha romana. Isso é o Reboot Guilliman. Junto com essa estátua tinha um leão, né? Porque o Lion tinha uma estátua com uma cabeça de cavalo e a outra com uma cabeça de águia. Quem é, assim, o Lion é fácil, que é o leão, mas quem é o cavalo e quem é a águia? O cavalo, para mim, deve ser o Jegetaya Khan, porque né, velocidade, porque nômade e tudo mais. Então, Jegetaya Khan provavelmente vai voltar. E quem é a águia? Rogal Dorn. Obviamente, o símbolo dele é a águia gigantesca no peito. Então, ele viu ali o Rogal Dorn e o Jegetaya, o Lion e o Reboot Guilliman juntos na luz. Provavelmente, esses aí vão ser os 4 primarcas que vão voltar. Ele viu a estátua de um dragão assim com um peito flamejante, que é o, né, Grande Fulgrim e Grande Vulcan, perdão, meu Deus do céu, eu confundi Fulgrim com Vulcan, mal aí, lamento. E, né, porque é muito nome, mas é o Grande Vulcan, o nosso primarca das Salamanders. Não sei se ele vai voltar, mas a estátua dele tava lá também, todas elas estavam, mas as que estavam 4 juntas era um cavalo, uma águia, um leão e esse cara com a coroa de lírio. Então acredito que esses aí são os que vão voltar. Ele continuando no caminho ali vendo as estátuas, tinha uma bloqueando seu caminho, uma estátua linda, só que tinha 2 imperfeições nos olhos e no sorriso, mas ele no momento que ele viu aquela estátua, isso aí é Fulgrim, dá pra perceber que é Fulgrim. E aí o Fulgrim ali com os braços abertos, como se quisesse dar um abraço nele, ele viu essa estátua e ele continuou o seu caminho, mas ali ele sentiu o Fulgrimzinho, ou talvez porque a estátua estava pelada, não sei, mas ele sentiu que aquela ali era o seu Fulgrinho e ele continuou. Ele viu também que numa outra caverna tinham várias cabeças cortadas, cabeças gritando com dor, com várias expressões no rosto, e quando ele olhou direito, todas aquelas cabeças eram a dele. Ora, por que será? E depois
ele viu e ficou repetindo cenas onde a sua legião estava sofrendo um ataque e morrendo. Um a um ele viu os seus filhos ali, os seus amigos, seus colegas morrer em batalha de novo e de novo e de novo, e aquilo dava uma coisa ruim nele, uma sensação horrível, mas ele não conseguia sair dessa prisão, e ele foi vendo isso de novo e de novo e de novo, até que ele finalmente conseguiu, com muita perseverança, subindo escada, subindo escada, subindo escada e passando de novo e de novo e de novo a mesma situação, até conseguir sair daquela ilusão. E nesse final da ilusão ele teve um relapso dele, o Fulgrim, cabeça e corta, coisas loucas que vão acontecer, uma premonição, uma coisa horrível que ele sentiu, tava esquisito isso aí. E no caso, quebrando aquela ilusão, ele viu então o Farseer, o Eldarzinho bruxo, e o Eldar disse a ele: o que você viu é o futuro possível, mas você tem a capacidade de mudar o futuro. E ele falou então uma frase muito bonita, que acho que é a única coisa que é legal de falar dele, que foi mais ou menos assim, que traduzido em ser humano quer dizer: humanos não se submetem ao destino, nós fazemos o nosso próprio destino. Ele procedeu então para dar uma porrada no Eldar, para mostrar para ele quem é que manda, e continuou a luta no planeta. Os Eldari fugiram do planeta, a população humana foi escravizada e mandada para outro local, porque eles não obedeceram o Império, eles se aliaram a alienígenas. Então, tava tudo indo conforme o Imperador planeja, tudo bonito, tudo correto aqui até então. Porém, aquela premonição deixou uma sementinha de dúvida, que é coisa que os Eldari fazem no coraçãozinho do Ferrus, mano, porque apesar de forte por fora, ele é muito delicadinho por dentro, Fulgrim que o diga. Então, ele decidiu ir ver o seu irmãozinho. Ele foi até Fulgrim, e Fulgrim estava enfrentando uma espécie humana também, na casa, uma população humana que também tinha feito uma cooperação com alienígenas, uma coisa absurda. E essa espécie humana com cooperação com alienígenas vivia em espaçonaves, e eles tinham muita habilidade em luta aeroespacial no vácuo, e eles por muito tempo estavam enganando e evitando as frotas, e quando o Ferrus Manus chegou para ajudar, meio que a nave principal do Fulgrim ficou sob ataque, e o Ferrus Manus botou a nave principal dele entre eles, atacando. Ninguém mexe com o meu Fulgrinho, e isso deixou o Fulgrim enlouquecido de raiva e ódio, porque ele não precisava de ajuda. Por que ele acha que ele precisa de ajuda? Porque na verdade esse aqui não é mais o Fulgrim, era a criatura que estava corrompendo ele através da espada, que ele não resistiu, e estava deixando ele enlouquecido, seu ego extremamente inflado, e então ele não aceitava mais nenhuma opinião, nenhuma ajuda, nem nada, e ele começou a ficar com uma raiva e um ódio do Ferrus Manus que tu não imagina, e isso culminou nele ir até a nave do Ferrus Manus depois da batalha, onde eles tiveram um argumento, uma discussão, e dessa vez ele não chamou ele de apelidinhos queridinhos e fofinhos, ele estava realmente ofendendo o Ferrus Manus começou a ficar bem preocupado, e então ele começou e se abriu para ele de outro jeito agora, e falou que o Horus está certo, que o Império está errado, que nós temos que seguir o caos. Aí o Ferrus Manus viu que seu irmão estava perdido, que quem estava falando ali não era mais o Fulgrimzinho que ele amava. Então ele teve uma conversa ali com o Fulgrim, mas acabou
partindo pra porradaria, e o Fulgrim, no caso, com raiva, com ódio, com aquela fúria demoníaca dentro dele, machucou muito o Ferros Manos, e o Ferros Manos, não querendo machucar o seu irmãozinho querido, segurou a espada que ele tinha dado pro Fulgrim, e ele estava segurando com as duas mãos com tanta força que a espada explodiu. E essa espada de energia explodindo derrubou ele no chão. O Fulgrim deu um tapaço nele, fazendo ele ficar apagado. O Fulgrim pegou o martelo e levou embora. Durante esse período ele também matou a guarda pessoal do Ferros Manos. Foi uma coisa horrível, assim, ninguém esperava que isso acontecesse. E o Fulgrim foi embora se teletransportando da nave dele. E os Emperor's Children, os filhos do Fulgrim e ele, foram embora, deixando um monte de corpo morto no caminho, e o Ferros Manos inconsciente, uma coisa horrível. E agora o Fulgrim se declarou contrário ao Império e declarou a heresia inicialmente ativa. Depois de ficar em coma por algum tempo, agora era a hora da heresia do Horus. Começou então o expurgo daquelas tropas leais ao Império, dos traidores em Estivan III, e os traidores fizeram um plano para meio que atacar pelas costas, apunhalar as legiões lealistas. Por quê? Os lealistas achavam que a Alpha Legion e os Iron Warriors eram leais ao Império, mas não eram. E quando eles souberem, vai ser tarde demais. Então, eles achavam que eles estavam em vantagem numérica. Assim, os Salamanders, a Raven Guard e os Iron Hands foram em direção a Estivan para lidar com a heresia antes que ela começasse, e eles iriam ter vários reforços que eles achavam que eram aliados, mas na verdade eram traidores. E lá eles fizeram um ataque porque os primarcas traidores estavam no planeta, meio que chamando eles para um X1 honesto. Claro, eles achavam que era um X1 honesto, onde eles estariam com a vantagem. Então, agora o Ferros Manos, depois de ter ficado em coma ali por uma semana, duas, que é incrível para um primarca ficar tanto tempo assim de cama, é porque não era nem pelo dano físico que ele sofreu, era pelo dano mental, porque assim, o primarca é um ser humano aumentado em várias coisas. O orgulho, a honra e aquela sensação ali de perda e tristeza foi imensa. Quando seu Fulgrimzinho demonstrou sua traição, ele não conseguiu aceitar. E agora ele queria vingança para ontem. Ele sabia que ele estava julgando as coisas com muita emoção, que ele estava cometendo erros, mas ele não se importava. Então ele levou a sua legião ao extremo perigo e ele avançou sozinho contra as forças traidoras, mesmo que sob completa desvantagem. E porque o ponto que eles entraram ali era extremamente perigoso, mas não importa, tem que fazer de qualquer jeito, porque ele tem que encontrar o Fulgrim e dar uma porrada nesse desgraçado. E no meio da batalha em Estivan V, ele encontrou o Fulgrim e começou novamente o duelo. E durante a batalha, o Ferros Manos perdeu. Você sabe que ele perdeu, mas o Fulgrim, quando seu irmão estava caído, não queria matá-lo, porque Ferros Manos chorando ali do seu irmãozinho caído, o Fulgrim também. Então ele não queria, ele queria parar com isso aí, queria soltar e pedir perdão pro irmão, mas a criatura demoníaca dominou seu corpo e ele não conseguia mais se controlar. Então o corpo do Fulgrim se mexeu involuntariamente e cortou a cabeça de Ferros Manos. Um choque psíquico imenso atingiu o mundo, e esse choque psíquico imenso da morte de um primarca, é isso que acontece quando o primarca morre,
meio que abalou ali todo mundo que estava perto, e nesse choque nasceu uma criatura demoníaca, uma criatura do outro lado, chamado o Rei Safira. Dizem que é do ódio, da dor desses dois primarcas nesse momento final, e essa criatura existe e é extremamente perigosa. Mas agora, Ferros Manos estava morto e a sua cabeça rolando pelo chão. Agora que Fulgrim pegou a cabeça do irmão morto, o que fazer com ela? Bem, a cabeça dele passou por várias mãos, o martelão também, o Forgebreaker passou por um monte de mãos, mas em si, o Fulgrim entregou para o Horus como prova de sua total dedicação para o caos e cortando relações com qualquer lealdade imperial que ele tinha antes. Depois da heresia, o Reboot Guilliman conseguiu recuperar a cabeça do Ferros Manos e entregar para a legião dos Iron Hands, que agora guarda a cabeça dele como uma relíquia sagrada na sua fortaleza monastério em Medusa. Para tentar compensar a falha, do seu primarca, eles criaram todo um mito e toda uma lenda que na verdade Ferros Manos não morreu, que é só um negócio que ele inventou pra fazer ele ficar mais forte. Mentira, ele morreu sim. Ele tá mortinho da Silva. Eles também contam histórias que ele é uma pessoa lendária, que ele vem para eles para ajudar nos momentos de dificuldade, que ele deixou ensinamentos importantes, mas não é tanto assim não. É mais a própria religião que depois teve que se reestruturar. Como eles ficaram completamente dizimados ali durante o resto da heresia do Horus, eles não participaram de muita coisa assim extremamente importante. Então, é uma legião que ficou meio de lado, um primarca fracassado que não é tão legal assim. Por isso, eu nunca trouxe a história dele aqui pro canal, porque eu não acho ela que vale a pena, assim, em grande quantidade, a gente entrar muito a fundo nisso aí. Mas se você é fã dos Iron Hands, você pode ler. O mais legal da história dele é os pedaços e coisas que relacionam a história do Império, coisas que vão vir no futuro, e essas premonições, coisas que tem. Mas em si, eu acho um pouquinho meio que exagero, meio que forçado. Os Iron Hands do Ferros Manos, o nomezinho, o planeta de Medusa, eles chamaram ele de Gorgon, mas o planeta já era Medusa antes. Sei lá, se ela não me vai. Ele era o melhor no mano a mano, ele era o mais forte dos primarcas. O pessoal faz toda uma mitologia com ele. Quando ele chegou no planeta, ele levantou uma cadeia de montanha com a mão. É exagerado, é exagerado. Não curto. É mais mitologia. É igual, por que eu não conto as histórias dos elfos espaciais? Porque a história deles é cheia de mitologia, assim. Não é nessa época nós enfrentamos inimigo X. Não, nessa época o deus sei lá o que enfrentou a criatura não sei lá o que. Em vez de dizer que não, nós fomos lá e matamos o inimigo X, eles fazem toda uma fantasia. E isso não é legal, isso não ajuda a contar uma história. E no caso do Ferros Manos, ela é mais legendária do que realmente real. E eles tentam fazer ao máximo para elevar ele, fazer ele ser mais do que ele realmente é. Mas na verdade, ele só é um descabeçado, atualmente, literalmente, que perdeu a cabeça por um rabo de saia. Tá, mas peraí, o Fulgrim não é homem? Como é que tu diz que ele é um rabo de saia? Exatamente. Bem, meus amigos, vejo vocês na próxima. Tudo de bom. E o Imperador protege, porque Ferros Manos não vai, que ele tá mortinho da Silva. Até mais, até a próxima.